E aí, reciclador, estamos aqui de mais uma vez numa quarta-feira para aprendermos um pouquinho mais sobre reciclagem. Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de quais equipamentos, maquinários que a gente precisa deles no início. Você já pensou nisso? Você já deu uma refletida nisso? E aí, como vai vocês que estão chegando aí? Falam comigo. Você já está reciclando já ou ainda não? Está só na expectativa? Você está pensando? Está planejando? Fala aí comigo aí. Escreve aí o que você quer também que eu fale, comente aqui nesse canal, pronto e feito, preparado para nós aqui para o aprendizado. Espero também aprender também com os recicladores aí, vocês que têm experiências, vão jogando aí também os insights, aquilo que vocês estão sabendo, conhecendo. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí, tá? Nós vamos pegar aí hoje algumas sacadas aí do início, de se montar um negócio de reciclagem, como que você faz equipamentos, quais estruturas aí na prática você precisa no início. Se você tiver alguma dúvida aí, não deixe de colocar aí não. Faça aí a sua pergunta aí para a gente poder estar aprendendo aqui. E você que chegou aí agora também, não deixa de curtir aí, aperta o coraçãozinho aí, ó, e curte aí esse canal, esse trabalho, esse serviço. E não deixa de convidar também, chamar mais pessoas para poder estar participando aí. Eu espero a cada dia poder melhorar ainda mais esse trabalho. Boa noite. A Dingodani está aí na área, chegou. Bruna, boa noite. Então, o que é preciso fazer no início de uma reciclagem? É muito importante entender que existe na prática uma realidade que a gente precisa ter atenção e dar atenção a ela, para a gente não queimar etapas, entender dos processos. Então, entender dos processos que eu quero dizer e explicar. Boa noite, Daniele, como vai? E aí, galera, faça a sua pergunta e não deixe de perguntar. E você, como que foi seu dia hoje? Fala pra mim aí, coloca aí como foi seu dia hoje. Você já está reciclando, já começou na reciclagem? Como é que anda aí o processo? Então, bom, no início, é importante você entender aonde você está classificado aí na reciclagem. Quero dizer, você é um pequeno depósito, você já é um centro de distribuição, que prepara cada tipo de material e entrega direto para a indústria, ou se é a própria indústria, ou você trabalha em uma associação, cooperativa, ou você faz a coleta seletiva, cata o material, um sucateiro que compra aí de manhã e entrega o material à tarde. Então isso é importante entender e saber. Para quê? Para que não seja quebrado etapas. E isso faça com que você tenha mais dificuldade, porque eu me deparo que todos querem uma precificação melhor. Essa é uma realidade que a gente encara e enfrenta aí na reciclagem, mas você tem que entender que você não consegue ter a mesma precificação de um distribuidor de reciclagem, uma pessoa que prepara uma carga só do plástico tipo PET e entrega para a indústria que processa esse material, e você está ainda reciclando, e não consegue compactar, ou você precisa de vender todos os tipos de recicláveis gerados de uma só vez,
Então você tem que entender isso para que você negocie dentro da esfera que você está, né, e se encontra, para que você não tenha uma maior dificuldade ou alimente talvez uma esperança que não é a realidade. Aí você pode ficar frustrado. Então, o sucateiro, né, ele consegue vender ou atender um depósito de reciclagem, né, vender direto para um depósito ou para uma associação, uma cooperativa. E isso que é preciso ser entendido. Porque senão o sucateiro pega o material, eu vou entregar direto para a indústria. Cara, não vai dar certo essa parada. Então não adianta forçar a barra, porque você tem que entender que sua evolução e o seu crescimento, ele vai ser processual. E isso é importante você entender e saber, para que você entenda, né, que tipo de equipamento você deve comprar. Então, para que você estruture a sua reciclagem, para que você melhore seu processo de trabalho, é importante você entender na prática aonde você está posicionado, para que você então procure da melhor forma possível atender o seu cliente. Boa noite, sou Felipe. Aí, Bruno escreveu: estamos trabalhando com reciclagem, estamos em lugar aberto, mas por conta do surto de dengue estamos preocupados tentando agilizar lugar coberto e equipamentos. Sim, é importante construir sim as adequações necessárias, né? Eu oriento que aos recicladores aí, então algo que é muito importante e que você precisa fazer é encarar os recicláveis como um produto. É isso que você precisa de entender. Então, como deve ser o seu produto? Ele precisa, né, de ter qualidade. Para ele ter qualidade, você precisa fazer uma boa seleção e separação. Então começa por aí. O que você precisa para fazer uma boa separação e classificação dos recicláveis? Você precisa de uma banca de triagem ou uma esteira. Então você vai entendendo aquilo que você precisa para estruturar o seu negócio de acordo com a necessidade que vai surgindo. Não adianta você queimar a cabeça, não, preciso de uma máquina muito sofisticada. Vai chegar esse momento, mas isso acontece quando você vai dando pequenos passos por vez. Então ninguém começa grande, né? A gente é natural da vida as fases, né? Você é um embrião, depois você tem uma forma, né? Sai para fora e você vai vivendo as fases, né, da vida. E assim também é num negócio, né? Você tem a fase inicial, realmente o nível de estresse, dificuldade é grande, mas você precisa de dar naturalidade a isso, porque na prática as dificuldades elas não somem, não desaparecem. Por quê? Você precisa de entender que não há uma fórmula mágica, não há uma fórmula sofisticada a tal ponto que resolva todos os seus problemas sem que você tenha esforço ou que você construa, na verdade, tudo aquilo que precisa ser feito para o seu projeto de negócio dar certo e funcionar. Então é necessário que você entenda isso para dar naturalidade àquilo que você precisa fazer. Bom, então quando você vai estruturando o negócio, né, dentro das demandas que vão aparecendo, até uma palavra mais assertiva, né? Você tem a demanda, por exemplo, de eu preciso de um local melhor para mim separar, fazer a triagem dos recicláveis. Eu preciso de fazer a separação. Então o que você precisa, cara? Você precisa de ter big bags e você precisa simplesmente de ter uma banca ou uma esteira de triagem para que faça a melhor separação aí.
Então, um dos primeiros equipamentos que eu oriento que você tenha aí para usar, para poder separar de forma assertiva e você evitar o máximo de problema possível na hora da venda, na hora da entrega, né, para o seu cliente. E essa identificação do cliente também, repetindo aqui, tá? É necessário você entender aonde você está. Então você está com material solto, né? Você ainda não consegue compactar. Então para quem que você vai entregar? Você vai entregar, vender, né? Você vai procurar uma associação, uma cooperativa que faça isso, ou um depósito, né? Ou um pequeno depósito de reciclagem. Então você tem que começar por aí. Não adianta pensar em outras coisas, porque não vai dar certo. E dentro desse contexto de realidade é que você tem que conseguir trabalhar para fazer a conta fechar. Isso que é importante. Então é aí que está a diferença, né, entre aqueles que conseguem fazer esse trabalho de forma assertiva e os que não conseguem. Então é preciso ter esse entendimento para que não misture as coisas. E você, na prática, né, não tem o resultado esperado. E isso realmente vai ser muito ruim. Segundo passo, né, você tem que começar a se projetar, né, para obter uma prensa, né, para compactar os materiais. Por que os materiais devem ser compactados? Eles devem ser compactados para diminuir volume e para também resolver o problema logístico. Quando você resolve o problema logístico, é a mesma coisa de você estar agregando valor a esse produto que você está compactando. Então isso vai fazer com que você alcance sim o melhor resultado. Então há essa necessidade, é uma realidade, para que você viva isso, né, e consiga gerar resultado. Lembre-se sempre o seguinte: não despreze o pequeno começo, né? Comece pequeno, mas pense grande. E isso realmente vai fazer toda a diferença. As máquinas, né, o equipamento no processo de trabalho, ele faz com que você, na verdade, obtenha um melhor resultado, né? Você tem uma prensa, uma compactação. Então por que você vai conseguir uma precificação melhor? Porque você vai conseguir entregar o seu material em um raio de distância mais longe, né, ou mais longa. E isso, né, vai fazer com que você realmente obtenha o melhor resultado. Então é preciso evoluir, né, e planejar, né, ou ir pensando, né, em aquisição de máquinas, sim, para que o seu negócio realmente ele fique de pé e você trabalhe para o crescimento dele e geração de resultado. Então os equipamentos, né, que são ferramentas, eles vão te dar produtividade, e isso realmente vai fazer total diferença aí no seu negócio. É muito importante ter a ferramenta certa. Eu vejo duas situações que causam muitas dificuldades e muitos problemas ainda, né, nesse nicho de reciclagem, né? É a grande dificuldade hoje, eu vejo, do mercado, da indústria. Poderia ser muito melhor. O que acontece hoje na prática é que o reciclador ele tem muita dificuldade de separar e classificar de forma assertiva, de acordo com a demanda da indústria, e ele também tem a dificuldade de compactar. Então ele não separa assertivamente e compacta erradamente. Aí o que acontece? Interfere diretamente no preço do produto final. Então essa conta não fecha, essa conta não dá certo. Então é preciso que realmente clarificar aí os tipos de materiais,
Isso tem que ficar claro para você e você vai entender disso muito bem, vai ficar bem claro na nossa comunidade. E você sabendo disso, é seguir os processos que são os passo a passo para você realmente construir um produto com cada tipo de reciclagem. E isso vai melhorar muito o seu resultado. Então, eu tenho, né, na verdade, experiência de fazer, na verdade, mal feito a separação e classificação. Aí você entrega na indústria esperando receber 4x e quando você recebe só 2x. Aí isso causa uma frustração terrível, uma sensação, né, de morte, vamos dizer assim, no negócio, porque realmente é muito ruim e é horrível isso. Então essa consciência ela precisa ser baixada em nós que somos recicladores, porque precisa de melhorar. Na prática, né, todo mundo na pressa, na correria, não pensa nisso e acaba que isso interfere diretamente no seu preço. Não adianta você pensar, as pessoas lutam por preço, querem receber mais, querem ganhar mais, mas elas não conseguem fazer duas correções básicas, que é melhorar a triagem do material, que está a separação e classificação, e a compactação. Você faz essas duas coisas, você vai ver o quanto que isso realmente melhora positivamente a sua comercialização dos recicláveis. E muda muito, na verdade, o jogo. Agora, é simples realmente de estar falando, né, e complexo de estar aplicando. Mas como eu já disse anteriormente, você tem que ter esforço. As coisas não vão acontecer sem você exercer um trabalho árduo para realmente conseguir fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Você precisa de entender também que equipamentos, né, é manuseado por pessoas. Então as pessoas elas precisam de instrução, elas precisam ter as atividades clarificadas. Então ela precisa também de um tempo, né, que é conhecido também como uma curva de aprendizado que todos nós temos, para que a pessoa lide com um equipamento novo, né, e ela aprenda. Você precisa de entender que cada pessoa na verdade demora um tempo, mas ela pode ser otimizada. Então o equipamento, se você tem uma prensa compactadora e você não consegue ser produtivo, você precisa de pensar em como tornar o processo mais produtivo, porque ser produtivo vai fazer você obter o melhor resultado, e isso é extremamente importante nesse negócio. Então, na prática, para você ter eficiência, você precisa de pessoas treinadas, pessoas capacitadas para manusear esse equipamento e fazer o melhor trabalho possível nessa área. E isso, consequentemente, vai trazer os resultados significativos para você, para o seu negócio, para aquilo que você está fazendo e realizando. Então, qual que é o melhor equipamento para se adquirir? Olha, você precisa de ter big bags, você precisa ter uma banca ou esteira de triagem, você vai precisar de ter uma prensa de compactação, né, fitilho para você amarrar os fardos e também um elevador ou uma empilhadeira. Aí fechou a conta de você ter um depósito e realmente, né, você conseguir organizar de forma mais assertiva possível os recicláveis, e com isso, consequência disso, é você obter o maior ganho. E isso realmente conta muito, você conseguir fazer essa estruturação. E o que faz você também gerar resultado é você ser pensante, né? É você idealizar o melhor processo, né? De onde vai estar a matéria-prima para a utilização desse trabalho,
você precisa de organizar o treinamento do operador, né, para que ele execute a atividade, né, de forma mais eficaz possível. E a melhoria, você precisa de entender que ela é processual. Ninguém melhora da noite para o dia. As pessoas melhoram e evoluem e crescem, né, de forma processual. E isso demanda um determinado tempo, né, e é preciso ter esse entendimento. Se você tiver alguma dúvida, tá, comenta aí e não deixe de curtir aí. Não deixe de curtir essa live e compartilha isso aí. Sempre chama mais alguém para poder participar conosco. Tá ok? Então, as minhas experiências que eu tenho com a aplicação de máquina é o seguinte: você precisa de, no caso da prensa, por exemplo, de otimizar esse equipamento para que ele compacte de tal forma, né, que você consiga preencher o peso do caminhão, né, do truque, vamos dizer assim, que hoje, né, ele comporta 14 toneladas. Então você vai ver que você precisa fazer fardos aí com peso médio de 250 quilos. Quando você faz isso, então você preenche todo o peso do caminhão, né, com 60 fardos, por exemplo. E assim, então, você reduz o seu custo, você reduz a despesa. E aí você começa também a ter o melhor ganho. E isso é importantíssimo fazer. E eu vejo muitas pessoas que deixam isso, né, de lado. E com isso eles não obtêm os melhores resultados. Realmente não fazer isso de forma assertiva impede o alcance de resultados, né? E todo mundo precisa de trabalhar para ser gerado resultado. De forma diferente disso, não vamos dizer assim, não vale a pena, vai gerar muito cansaço, frustração, e as coisas tendem, né, na verdade, a ficar pior se você não fizer as escolhas certas. Bom, eu estou aqui para poder ajudá-lo, orientá-lo dentro da minha área, né, de conhecimento. E você não fique acanhado, manda pergunta, qualquer coisa você manda lá no direct, no privado, que eu vou procurar também estar respondendo essa galera aí top da reciclagem, para que as coisas fluam, na verdade, de forma natural, certo? Então, eu na minha trajetória, né, eu adquiri maquinários também que não eram tão eficazes. E aí, jingle! Chegou aí o jingle Tora, o brutão. Curte aí, compartilha aí, jingle. Na minha trajetória, então, os equipamentos, é interessante que muitas vezes eles vão precisar de ajustes e você precisa estar atento a isso. Então, um exemplo, né, um exemplo verídico, né, uma prensa enfardadeira que a gente colocava ela para fazer esse serviço. A gente compactava o material, por exemplo, o PET, o plástico PET, e o fardo só dava 80 kg. Depois de ser otimizado, ser analisado, qual o problema que tem nesse equipamento? É a bomba? São as mangueiras? É o comando dela? Depois de feito todos os ajustes, né, agora faz-se um fardo de 180 kg, por exemplo. Então, mais que dobrou o peso. E isso traz o ganho na logística. É muito importante fazer isso. É muito importante. Você não pode deixar de ter atenção a isso, porque isso realmente pode prejudicar o seu negócio, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e lesando na prática aí, os seus resultados. Como que você vai sobreviver? Então isso é algo que precisa realmente ser realizado e ser feito de forma mais assertiva possível.
Então, galera, para que os operadores de máquinas, na verdade, eles atuem da melhor forma possível, você precisa também, né, de passar a orientação para eles e ajudá-los naquilo que eles precisam. Por exemplo, quem opera uma prensa, o operador de prensa, ele precisa ali dos fitilhos próximos a ele, já separados, cortados, pronto para execução. Senão o processo, né, vai ficar lerdo. E se o processo ficar lerdo, como que você realmente vai obter resultados? Aí fica realmente muito difícil se obter resultados aí na reciclagem. Então, recapitulando aí essa aula de hoje, né, os maquinários mais importantes aí para você que está iniciando, né, foca primeiro na qualidade do produto. Então, uma prensa de triagem, você precisa de ter big bags aí para fazer uma boa separação, certo? Bora reciclar aí. Sueli Maria da Cruz. Então, é uma banca de triagem. Depois você, próximo passo, uma prensa de compactação. Depois você vai precisar de ter um elevador para você suspender os fardos, né? Que os fardos vão ficar pesados, você vai compactar bem compactado, então eles vão ficar pesados e você precisa disso realmente para levantar e erguer, né, esses fardos, para que você realmente obtenha aí a maior organização aí dentro do seu processo e facilidade também de lidar, né, com os fardos já prontos. Lembrando que você precisa, né, entender que tudo começa pequeno e você vai evoluindo. Ao meu professor aí, o reciclador brutão Douglas William, tamo junto, meu amigo, ao Igor aí, ó, meu companheiro aí agora, o cara que organiza aí o nosso depósito, brabo, né, tô gostando de ver. Então é isso aí, galera. Então o recado que eu tenho para vocês hoje, né, simplesmente é esse, né, que eu preparei, né, focado, né, dentro dessa instrução, para que você entenda, né, aquilo que você realmente precisa, o que você precisa de construir. Então, construindo isso, né, você chegando a esse ponto, você vai obter sim os melhores resultados. Entendendo que a evolução, tá, ela é processual, ela começa assim bem devagar e vai acontecendo. Aí você me perguntar, mas Sal, como que você começou? Eu comecei com a pampa, eu só tinha pampa, então eu comprava e juntava e depois eu entregava e vendia. Então é assim que começa, né? Na garra, na coragem, né? Na fé. E assim você vai evoluindo conforme vão acontecendo novas demandas. Então isso realmente é natural dentro desse processo. A gente vai ter o ardor, né, do trabalho que isso gera, mas faz parte desse trabalho. Então esses são os recados aí que eu deixo para vocês, recicladores. Espero estar contribuindo com vocês. Dúvidas que vocês tiverem, manda para mim, pergunte, traga uma pergunta quarta-feira que vem, né? Qual que é a pergunta que você quer, qual que é a dúvida que você tem, né? Fala comigo aí para a gente poder tá aí realizando, né? Preparando conteúdos novos aí para vocês aí nesse trabalho, né? E poder aqui apresentar o melhor possível aí para vocês. Então peço aí novamente, encarecidamente, curte aí, compartilha esse conteúdo, né? Mostre aí para aqueles que você entende que precisa de saber, e tamo junto aí para reciclar aí o tempo todo, tá, galera? Agradeço aí a participação de vocês e uma boa noite aí, um forte abraço. Valeu, galera!